Nós estamos aqui com um requerimento que pede informações sobre valores inscritos na dívida da União, relativas a créditos concedidos no âmbito do Sistema Nacional de Crédito Rural e os relativos a dívidas tributárias, indicando o nome do beneficiário, valor inscrito, natureza, finalidade original, quando a origem foi financiamento agrícola agrário, posição atual, valor pago, inadimplência, renegociação. O requerimento tem o intuito de averiguar a destinação e a real utilização dos recursos públicos destinados ao agronegócio brasileiro. A CPI de um crime organizado, de uma facção criminosa, de um grupo terrorista, na CPI do agro. Então, mais uma vez, eu sugiro que eles coletem as assinaturas necessárias para criarem a CPI do agro. É que eles estão tentando criminalizar justamente a força motriz da nossa economia, o maior gerador de empregos do nosso país, aquele que colocou comida na mesa de todos os senhores hoje ao meio-dia. Presidente, primeiro quero informar ao colega deputado que no almoço de hoje, meu cardápio que eu alimentei, foi arroz. E o agro não produz arroz. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Foi alface. Um tantinho assim. Foi alface. Tem que ir pro Rio Grande do Sul. Ó, presidente. Tem que ir pro Rio Grande do Sul. Mas não vale o arroz vermelho porque trabalho escravo. Quem produz arroz é o agro. Lá teve trabalho escravo do arroz, do fazendeiro. Quem produz arroz é o agro. Arroz vermelho. Tanto o nosso relator, deputado Salles, quanto o nosso presidente Tenente Coronel Zucchi, assim também o deputado Kim Paim, ou Kim Paim não, Kim Kataguiri, errei o Kim Kataguiri. De lá pra cá, desde que o homem saiu do paraíso, tudo que é produzido de alimento no Brasil vem do agro. Eu acho muito difícil o colega tá comendo algum arroz aí produzido em laboratório. Os deputados que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. Rejeitado. Se chegaram a calcular o valor que isso vai custar para os cofres públicos, esse passeio por 5, 6 estados, né? Dependendo da região do país, 5, 10 mil reais. Vamos encaminhar. Vocês têm alguma estimativa do quanto essa brincadeira vai custar para os cofres Tá públicos? certo, obrigada. Presidente, Obrigada. está tratando a CPI como brincadeira. Só um minutinho. O que não é brincadeira é a Ok. roubalheira que esse povo fez. Ok, vamos votar. É só para Em deixar votação, claro, 200 mil presidente. reais. É Só razoável deixar de gastar claro, porque vocês a deputada querem, né? Sâmia falou esse passeio. Ninguém tá aqui para passear na CPI. Se ela tá aqui para passear, é uma circunstância dela. Nós estamos aqui para trabalhar Não, mas então e vocês para estão achando que investigar. dinheiro público Agora, nasce em árvore, agora né, o custo gente? para ir o Vamos lá. presidente do MST para 40 a China, pessoas, ninguém 48 avalia horas de aqui. antecedência, Os emitir custos, passagem. presidente, Pessoal, vamos lá. o maior produtor de arroz do Brasil é o estado do Rio Grande do Sul. Eu entendo que os assentamentos, e defendo que eles produzam, porque se eles são assentados, eles são obrigados a produzir e não a arrendar suas terras, como muitas vezes acontecem, e entendo que eles devem produzir, que bom que produzem. Agora, o arroz produzido pelo MST, ele não dá um dia de consumo dos brasileiros. Quem garante o consumo do Brasil, do arroz, são os produtores do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. Então vir aqui criticar produtores que põem a comida no prato de todos os brasileiros, dizer que o agro não produz arroz é uma mentira. E a pequena e baixa produção do MST deixaria o Brasil com fome. Se o Padre João comeu arroz hoje, o resto do ano não pode mais comer arroz, se ele for comer só o arroz do MST. Eu acho que o pessoal da esquerda comunista caviar que hoje se faz presente aqui está querendo implantar nessa CPI um total desvio de objetivo. Primeiro, tentando fazer do agro o criminoso e dos bandidos os mocinhos. Que MST planta alguma coisa. Que MST é produtor. Porra nenhuma! Aqui é uma comissão parlamentar de alto nível. Não plantam nada! Presidente, uma questão de ordem. Tire-o dos anais. Não é prudente para a imagem da Câmara Federal. Eu quero dizer ao colega que procure no dicionário a palavra porra e me diga se é alguma coisa depreciativa. Porque que eu saiba é uma interjeição que causa espanto. Se ele me provar o contrário, aí o senhor pode tirar dos anais de quem quiser. E aqui nessa comissão não quiseram aprovar o requerimento para discutir armamento, CACs. Os produtores rurais é que têm acesso às armas, de fato. Armas legais. Os membros dos sem terra não podem possuir arma legal porque não preenche os pré-requisitos que a lei impõe. Residência fixa. Essa é a resposta. Presidente, eu ia falar a questão do arroz. O maior produtor não é do Brasil, não. Da América Latina. É o MST. Porra
nenhuma. Produtor de arroz orgânico. Quando algum deputado aqui em questão se diz parte ou membro do Movimento Sem Terra, ele é parte investigada da CPI. Ele não pode ser membro da comissão se ele for investigado pela comissão. Então eu peço que seja analisado pela comissão. Deputada Bílio, obrigado. Com a palavra, deputado Marcon, com 3 minutos. Ou é uma opinião? Senhor presidente, senhores deputados, deputada. Você quer me investigar? Eu achei. Vai investigar o quê, rapaz? Eu achei que o corte da palavra era o tempo da ditadura. Eu sou do MST. Vem investigar, rapaz. Eu achei que eu estava sendo eleito. Abra o teu sigilo, o nosso está aberto. Você tem medo de quê, rapaz? Nós somos membros. Com a palavra, deputado Marcon. Senhor, vai me dar licença para eu falar? Porra nenhuma! Tem deputado que está sendo ainda investigado por grilagem de terras. E aí é importante dizer, isso é invasão. Porque isso é apropriação de uma terra indevidamente, que não é o que faz o movimento social. O deputado falou até da minha vida conjugal. Não sei qual o interesse que ele tem nisso, mas estou bem com isso, bem tranquila. Não quero saber desse homem. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais... Cara, eu sou um merda, meu irmão. Eu queria pedir, já que hoje fazem 6 anos do massacre de Pau d'Arco, 1 minuto de silêncio em memória, todas as vítimas no campo, em especial as vítimas de Pau d'Arco. Fazer um questionamento? Não vai conceder 1 minuto de silêncio, foram 10 pessoas assassinadas. Não vai conceder um minuto de silêncio. Só um minutinho. O senhor vai contestar a relatos pela questão do minuto de para pessoas que silêncio. foram assassinadas. Aqui é uma comissão parlamentar de alto nível. Para ver se realmente tem que dar 1 minuto de Presidente, silêncio. eu pedi 1 minuto de silêncio em memória a vítimas Eu discordo do minuto de silêncio. Eu já estou aqui de trabalhadores ponto do contra. campo assassinados. Sou contra 1 minuto O de Parlamento silêncio. brasileiro vai obrigado. negar. Se derem 1 minuto de silêncio, eu vou ficar falando no minuto de silêncio. Em memória, a gente vai passar essa vergonha diante Posso, senhor presidente? da democracia brasileira. Só um minutinho. Deixa o deputado delegado Edão. Pode falar, delegado. Bem, eu moro no estado do Pará, não moro no Rio. Eu convivo, inclusive, como policial durante 30 anos como fui. E o que aconteceu em Pau d'Arco... Nós sabemos bem. Eu já estava como parlamentar. O senhor Pau conhece d'Arco. bem o que aconteceu em Pau d'Arco, deputado? O senhor sabe exatamente o que aconteceu. 1 minuto, deputado. Pau d'Arco simplesmente era uma área de uma fazenda onde uma outra pessoa queria comprar a terra do fazendeiro e o fazendeiro não queria. Era uma terra dividida, inclusive, O senhor entre 2 está justificando o O que assassinato acontece é que um pessoas grupo assassinadas. simplesmente pago e financiado está por justificando invadir a terra do o cidadão O senhor está defendendo o assassinato de 10 pessoas. para poder jogar o preço da O senhor terra e está obrigar defendendo os seus o assassinato proprietários a venderem. de 10 Quando a camponeses. polícia foi O senhor está cumprir, defendendo o quando a assassinato polícia foi de 10 cumprir o mandado camponeses. judicial de O senhor reintegração, está foi defendendo o recebida bala e os Essa policiais polícia reagiram. já são Ok. 10 Os policiais reagiram. Só um minutinho. Eu vou dar 1 minuto pra bandido. Só um Nunca minuto. que eu vou dar 1 minuto pra bandido aqui. E daí agora nos deputado. Houve ou não houve? Matou, deputado. 17 Matou, processos em deputado. curso. Atenção. Matou 2 Olha só. trabalhadores. Costas desses policiais. Bandido é na cadeia, mas embaixo da terra. São 17 processos. Aqui é uma comissão parlamentar de alto nível. Bandido! 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 Bandido também! Bandido também! Outro bandido! Outro bandido! Tem mais algum aí? Tudo bandido! Eu não ficarei calado! Senhor presidente, Não ficarei calado! É 1 minuto de silêncio para bandido! Atenção. O deputado Éder Mauro delegado sabe Éder do que se Mauro. trata o massacre de Pau d'Arco. Presidente, Ele pode tirar esclarecimento Éder sobre o Mauro, que se tratou. nós conduzimos toda a sessão, muito respeito. Aqui é uma comissão parlamentar de alto nível. O que a deputada fez foi solicitar desta comissão 1 minuto de silêncio em homenagem a 10 sem terra companheiros que foram assassinados. O presidente desta sessão é contra dar 1
minuto de silêncio a essa comissão em homenagem aos trabalhadores, aí o presidente tem que tomar a decisão. Rejeitado. Mas hoje houve um contraponto, meu amigo. Isso é uma decisão do Vocês presidente. estão dizendo que aí são o presidente companheiros trabalhadores. o presidente Eu estou tem que dizendo tomar que não a decisão. eram. Estou dizendo que não Viu, eram. presidente? Vamos decidir na votação, Quero então, um meu minuto presidente. para o Nunca coronel vi Ustra. debater se precisa ter um minuto de Presidente. silêncio na Presidente. história do Congresso Nacional. Eu quero Presidente. Já um minuto aconteceu alguma para o vez na coronel história Ustra. desse Aí o senhor Congresso tem que tomar a se decisão, o senhor pode vai ou dar não fazer um um minuto de minuto de silêncio silêncio. É sua a essa prerrogativa, comissão seu em homenagem aos trabalhadores. Eu quero Ah, o fazer senhor um Nunca decide. precisou debater se as pessoas merecem Com a homenagem de um palavra- minuto de silêncio na Com história a do Congresso palavra, Nacional. atenção, decisão com a Silêncio é só palavra. para deputada que discorda do senhor, né? Com a palavra, Coronel Crisóstomo, 3 minutos. O minuto de silêncio o senhor não vai fazer. Eu sou filho da floresta amazônica. Nasci no centro da Amazônia. É mesmo? Filho de uma indígena tucano com K. Daí a minha beleza. Mentira. A turma do Barbudinho fica dizendo que os sem terra são grandes produtores de terra. Eu nunca vi sem terra produzir alimentos. Quem produz alimentos é quem tem terra. Questão de ordem com base no artigo 38 do regimento da Câmara Segunda de vez. Deputados. Não Como pode eu só um estava minutinho, dizendo, deputado pode delegado. entrar a Só um presente minutinho. comissão externa não pode tinha fazer como duas objetivo questões de ordem do principal mesmo assunto, senhor acompanhar as presidente. investigações Se a deputada errou, sobre a se a chacina deputada errou que em vitimou quadrilha, 10 trabalhadores. Obrigado. Só um minutinho. A sua questão de ordem foi formulada indevidamente e eu estou indeferindo. Com o tempo de liderança, deputado Valmir Assunção. Vocês caracterizam como criminoso quem se organiza, quem luta por seus direitos, quem reivindica que o Estado brasileiro cumpra a Constituição. Eu não pude terminar de fazer a minha fala. Ele pôde terminar de fazer a dele. Eu queria entender por que existe essa diferença de tratamento entre homens e mulheres membros dessa CPI. Isso aqui é uma comissão parlamentar de alto nível. Que vitimou Questão de ordem, 10 artigo trabalhadores 95, rurais artigo no 95, município de Pau d'Arco. Como eu parágrafo estava 1º querendo combinado com o demonstrar, artigo eu sabia, 175, inciso obviamente, 1º. Deixa ela terminar. Senhor presidente, Deixa ela terminar o tempo Mas dela. eu posso pedir questão de ordem a qualquer momento. Volta a palavra aí. Posso pedir Era questão de óbvio, ordem a estou qualquer muito momento. surpresa. com o Posso que pedir estava questão de ordem a qualquer momento. Tempo de liderança ela tá. Muito Marcon, surpresa presidente, com essa interrupção. Cabe questão de ordem a qualquer É momento, algo senhor realmente presidente. surpreendente E é sobre o que ela está falando. Deputado, ela está no tempo de liderança, depois a gente vê a questão de ordem, senhora. Questão em debate. O que a deputada estava colocando ali era a questão de chacina cometidas por policiais contra, segundo ela, trabalhadores rurais. Presidente, o senhor não indeferiu a questão de ordem? Então, Ele eu está quero que a minha fazendo questão o de mesmo ordem possa assunto. ser Delegado, Foi agora vai- indeferida foi e ele está podendo Obrigado. fazer uso. Delegado, Palavra- agora que pode falar. Com a palavra, Posso usar a palavra, senhor deputada... presidente? Senhor presidente, Não, posso eu usar a palavra? indeferi, deputado. Eu indeferi. Discordamos, porque eu não vou jamais dar um minuto de silêncio para bandido. O dia que for para homenagear homem de bem, homem de família e trabalhador, aí você pode contar comigo para um minuto. Mas para bandido eu não dou. Eu sou pelos policiais que se defenderam. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra e último inscrito, um tempo de liderança, deputado Kim Kataguiri. Falam em criminalização de movimento social, mas primeiro que assim, esse já é um erro conceitual, né? Porque criminalização é a gente aprovar aqui na Câmara dos Deputados uma lei penal, o presidente da República sancionar, e aí sim nós estamos criminalizando alguma coisa. Inquérito investiga crime que ocorreu no passado. E é disso que se trata essa comissão. O inquérito, ele investiga se há indício de materialidade de autoria. E se não há indício de materialidade, ou seja, se não há crime, ou se os crimes que estão sendo cometidos não são por parte destes movimentos citados, como o MST, não há o que se preocupar. Não há nenhuma preocupação com a investigação. Um deputado falou aqui anteriormente que não teria medo nenhum de convocação de membros, de financiadores ou de qualquer pessoa relacionada ao MST, mas no início desta reunião, os deputados vieram aqui a esta mesa pedir para que as convocações fossem transformadas em convite. Então, peraí, onde é que está todo este não temor em relação à convocação dessas pessoas? Mesmo porque foi pedido até para transformar uma convocação minha em convite. Eu estava convocando o secretário de Segurança do Estado de São Paulo. Eu nem entendi porque pediram para transformar isso em convite, porque
o secretário viria aqui convocado sem nenhum problema para prestar os esclarecimentos sobre os crimes cometidos no estado de São Paulo. E por que eu digo crimes? Eu não digo de maneira leviana, não. Já há decisão da Justiça do estado de São Paulo de prisão preventiva contra Zé Rainha e 2 dos seus auxiliares, né, por extorsão. E a Justiça fala em prova de crime, não em indício de crime. Então, respaldado pela Justiça de primeiro grau do estado de São Paulo, eu digo, sem problema nenhum, que há crime de extorsão e que este crime, conexo ao crime de invasão, porque a extorsão, como foi feita, segundo a Polícia Civil do estado de São Paulo, o sujeito chega no proprietário e diz o seguinte: olha, se você não me pagar uma vantagem indevida, dinheiro, terra, etc., eu vou invadir sua terra. Ou, outra hipótese narrada pela Polícia Civil do estado de São Paulo: se você não me pagar, eu não vou desocupar a sua terra. E a gente está falando de um sujeito que hoje está preso preventivamente, mas que no passado já foi condenado pela Justiça Federal, ou seja, já é reincidente. Para além disso, tenta-se descredibilizar o trabalho desta comissão a todo momento, atacando o presidente deputado Coronel Zucco, com ataques vis, com ataques que não tenham nenhum fundamento. E olha que é um sujeito que eu acabei de conhecer, mas me aprofundando em tudo aquilo que colocam contra ele, não encontrei, e peço até que me apontem, alguma conduta que seja criminosa ou mesmo que seja imoral. Mas vamos supor que todas as acusações que são feitas aqui contra o presidente desta comissão fossem verdadeiras. Isso não muda o fato de que crimes estão sendo cometidos, de que eles precisam ser investigados e de que nós precisamos descobrir os seus autores e indiciá-los, convocá-los, ouvir os seus depoimentos e trazer um relatório de CPI que não só aponte quem cometeu os crimes, quais foram os crimes, mas também traga uma sugestão de legislação, que também é papel da CPI, para que essas invasões não voltem a acontecer. Papel preventivo, legislativo da CPI. E um ponto fundamental de ser esclarecido aqui é que eu pessoalmente defendo a reforma agrária. Agora, não é um movimento privado que define se uma terra cumpre a sua função social ou não, gente. Isso é algo básico do Estado Democrático de Direito. É o poder público que define se aquela propriedade cumpre ou não a sua função social. Um crime não pode gerar direito. Eu não posso invadir uma terra porque eu arbitrariamente estou dizendo que ela não cumpre a sua função social, porque só quem determina é o poder público, e daí exigir uma negociação. Isso é ilegal. Protestos em favor de reforma agrária, não há problema nenhum. Manifestações parlamentares em favor de reforma agrária, não tem problema nenhum. Invasão de terra que não pode dar margem, para negociação, porque senão todo mundo começa a cometer crime para negociar algum benefício próprio. Isso não pode, também não pode assassinar sem terra. Ninguém aqui está defendendo assassinato sem terra, pelo contrário, que o sujeito seja punido com rigor da legislação. Inclusive eu defendo na Comissão de Constituição e Justiça que todos os crimes, fiz essa sugestão ao relator, inclusive, de um projeto que está lá em votação sobre aumentar ou tornar hediondo o homicídio ou a lesão gravíssima com resultado morte contra trabalhadores do campo. Defendi que todos os homicídios se tornem hediondos, que o sujeito, inclusive que matou sem terra, seja punido mais rigorosamente. Agora, as esquerdas historicamente, né, ou setores da esquerda, têm sido contra aumento de pena, endurecimento de pena, tem o seu posicionamento, mas não é esse posicionamento que tem sido defendido na Comissão de Constituição e Justiça, pelo menos por parte do Partido dos Trabalhadores. O PSOL, ainda na figura do deputado Tarcísio, tem sido mais cauteloso nessa questão. Mas o ponto final é que invasão não pode ser instrumento de negociação com o poder público. E é disso que se trata essa CPI, e ela não pode ser descredibilizada em nenhum momento por nenhum interlocutor, por nenhuma pessoa, em razão de um mensageiro ou em razão de um membro dela, porque o que importa são os fatos. E fato é que há crimes e há criminosos, e esses precisam parar na cadeia. Ponto. Obrigado, presidente.